né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, vou citar assim, um exemplo de uma mulher que eu acho que é mais comum chegar, né, a esse extremo, porque normalmente, né, claro que tem exceções, mas digamos que uma mulher aí que trabalha fora 8 horas por dia, né, que tem casa, tem filhos, tem que estar cuidando aí da família, tem que estar cuidando dos filhos, e ainda se envolve em vários ministérios da igreja, né, se envolve em várias atividades. Eu não sei se essa pessoa vai ter condições de ter um tempo de profundidade com Deus. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Claro que pode ser que tenha algumas exceções, mas aí você vai negligenciar também o seu tempo de descanso, vai negligenciar o tempo em que você precisa dormir, que há um limite que Deus estabeleceu para o ser humano, para lembrar que nós não somos Deus, somente Ele pode, né, trabalhar, né, enquanto nós estamos dormindo. Então, o descanso, o dormir também é um limite. Então, a pessoa que ela está envolvida, ela começa a entrar tanto num piloto automático que ela já não consegue mais discernir qual é a vontade de Deus, até que ponto ela está fazendo por ser a vontade de Deus e aonde ela está fazendo por ser a alma dela gritando, né? Eu particularmente acredito que a maioria das pessoas fazem sem saber qual é a vontade de Deus. Porque o que nós julgamos importante, o que nós achamos que é importante, por muitas vezes não é importante para Deus. As nossas rotinas diárias de igreja, as coisas que a gente faz na congregação, que nós julgamos ser tão importantes, talvez para Deus não é. Então é esse o caminho que a gente tem que encontrar. Eu vejo assim, o que acontece? Um dos maiores problemas que eu vejo, nós temos aqui toda essa questão que eu trato no livro, que é a minha história de vida nesse livro, que eu rasguei, que não era a minha intenção. Eu tinha o projeto de escrever o livro, de tudo aquilo que eu aprendi, mas a minha intenção não era falar a meu respeito no livro. E aí, quando Deus começou o processo ali de transformação dentro de mim, de cura, né? Aí o Espírito Santo me levou também a colocar aquilo que eu vivi no livro. E que não foi nada fácil, porque foi quebrar ali o último pedacinho de tijolo de autossuficiência e de achar que eu era forte, né? Então, eu colocar tudo que eu vivi no livro não foi fácil. Mas eu vejo que toda essa questão da infância eu trato no livro, mas a gente tem uma outra questão também, que é bem importante falar, que nós vivemos uma dicotomia, a gente vive uma vida fragmentada, né? E isso é algo cultural, é algo que a gente aprendeu e a igreja aprendeu muito, já desde lá do início da igreja, com a influência do helenismo, da influência da filosofia grega, a viver uma vida fragmentada. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso secular, é bom. O secular e o de Deus. Né? Isso é secular e isso é sagrado. Isso não é o cristianismo, isso é uma filosofia grega que influenciou o cristianismo. E a gente vive isso até os dias de hoje, que nos leva também para sobrecarga. Porque como mulher, o exemplo que eu citei antes, se eu amo ao Senhor, se eu quero servi-lo de todo o coração, mas inconscientemente eu acho que isso é de Deus e isso não é, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 8 horas por dia, eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus filhos, mas eu acho que isso aqui não é de Deus. Então, eu preciso me dedicar todos os dias, ainda mais um tanto de horas, para fazer as coisas de Deus. E aí, isso uma hora não vai dar certo, uma hora a conta disso vai chegar, né? Porque quando a gente vive uma vida fragmentada, a gente acaba adoecendo em algum momento. A gente precisa entender que a nossa vida, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Glória de Deus. Tudo. Desde a reforma ela veio trazer isso, né? Porque na reforma foi algo que foi trazido de volta, é que tanto aqueles que estão nos monastérios estavam servindo a Deus, os monges eram aqueles que estavam servindo a Deus, como a mulher que estava trocando a fralda do filho também estava servindo a Deus, né? Então, Lutero ele traz isso de volta, mas a gente acaba novamente
caindo nesse engano. Eu acho que isso é uma coisa assim bem grave que a gente vive, né? Que é o que é de Deus e o que é do mundo. E a gente não tudo é para o que eu faço no meu trabalho é para a glória de Deus, o que eu faço para os meus filhos, quando eu cuido dos meus filhos, quando eu estou ajudando o meu filho a fazer a tarefa da aula, é para a glória de Deus. Os meus filhos e o meu marido, eles fazem parte da obra de Deus. E eu não posso separar isso. Então, quando eu começo a entender isso, eu entendo que eu já faço muita coisa para Deus. E uma coisa interessante também a respeito da gente servir ao Senhor é que a gente começa a, como você falou, a gente começa a fazer muitas coisas das quais Deus nunca pediu. O evangelho é algo tão simples, Sim, né? sim. Muito simples. É algo Deus assim, é simples. é muito simples. É você falar do Senhor, é você cuidar dos órfãos e das viúvas. É algo que não vai demandar uma sobrecarga. Mas aí a nossa capacidade humana, né, de inventar coisas grandiosas. É que a gente acha que Deus precisa da gente, então esse é o grande problema. Entendeu? Nossa, se eu não fizer, Deus está ferrado, entendeu? Isso, se eu não fizer o ministério mais Exatamente. top, mais relevante, onde tenha vários... Performance, né? a alta performance. Então a gente pega a cultura que é do mundo, Justamente. de alta A performance. cultura artística, Tem que fazer, né? Uma fazer, cultura do mundo fazer, artística. fazer. Isso é um assunto bem delicado, né? É um campo meio minado, assim, da gente trabalhar, mas a gente pega a cultura que é do mundo, que é secular ali, que é a alta performance, as coisas hollywoodianas, né, grandiosas, e a gente Capacidade de atrair multidões. E justamente, tantas outras que a são, gente se pega julgam tudo importantes. isso, vamos levar para dentro da igreja. E aí o que a gente faz? Sobrecarrega. Tem que estar em tudo, tem que Fazer tudo. fazer Por quê? tudo. Porque a gente precisa fazer algo muito top. Mas será que Deus pediu isso?